Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante para a gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Houve realmente, como tem acontecido, um problema de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, né? O torcedor fica se perguntando, poxa, toda hora tem um argumento de fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que você ter uma conta para pagar no dia 10 e você está esperando receber algo dia 5. Quando essa tua receita ela não entra no dia 5, você não consegue pagar o teu vencimento do dia 10. Né? Para exemplificar, você tem uma conta de luz que vence dia 10, teu salário cai dia 7, quinto dia útil. Então você está esperando o teu salário para pagar a conta de luz. Se o teu salário atrasa, você não paga a conta de luz. Então esse é o tal do fluxo de caixa. Quando não vem uma receita, você não consegue arcar com os teus débitos. E o Corinthians, infelizmente, ele está vendendo o almoço para pagar a janta. Ele não tem um provisionamento, ele não tem um planejamento do tipo assim, não, ok, se a gente não tiver, se essa receita não entrar, pelo menos a gente tem uma previsão aqui de pagar salário para não atrasar. Infelizmente, isso não está acontecendo. O Corinthians tem que fazer uma reestruturação financeira para que isso normalize ali na frente. Mas, enfim, a notícia é que está tudo pago, está tudo certo e vida que segue. Agora, eu queria falar sobre também outra coisa que movimentou a rede social do torcedor do Corinthians nessa terça-feira, que foi a eliminação do Fluminense. Não só necessariamente, né, pela eliminação de um time brasileiro ou pela derrota do Fluminense diante do Chelsea, mas, cara, é para o torcedor do Corinthians se orgulhar, né? É o último sul-americano a vencer esse campeonato, um campeonato de clubes, né? Um campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA, que foi lá em 2012, justamente diante do Chelsea. O Chelsea que o Flamengo derrotou, num outro momento do Chelsea na competição, mas o Flamengo derrotou, é verdade, numa fase de grupos, e depois esse mesmo Chelsea que eliminou e derrotou o Palmeiras, eliminou e derrotou o Fluminense. O Chelsea que quando, historicamente, né, parou diante do Corinthians, o Corinthians foi lá e ganhou na sua incursão ao Japão, naquele momento, para conquistar o título mundial. Depois disso, gente, nada mais aconteceu em relação a sul-americanos ou a brasileiros que tentaram, e olha, com times fantásticos, tá? Especialmente o Flamengo de 2019, mais recentemente o Flamengo também voltou lá e até parou na semifinal para o Al Hilal, né, em 2022, o próprio Fluminense do Diniz, que chegou na final, mas aí tomou um vareio do Manchester City, porque a diferença é muito grande, e dá para dizer que o Fluminense fez uma campanha bonita até, mas aí chega diante de um Chelsea na semifinal e não consegue avançar. E diante disso, o Corinthians mantém essa marca histórica de derrotar um europeu, né, assim como outros brasileiros derrotaram nessa Copa do Mundo de Clubes, mas assim, numa final, valendo taça e sendo campeão do mundo. Então o Corinthians ainda detém essa marca que poderia ter sido batida pelo Fluminense, seria difícil, né? Teria que chegar à final e ainda bater um Real Madrid ou o PSG, mas o Corinthians ainda detém esse retrospecto que é incrível realmente e de certa forma até negativo para o futebol brasileiro, porque desde 2012 a gente não sabe o que é isso. E o Corinthians foi o último que foi lá e venceu. Será que o Corinthians tem condições de voltar lá, bater lá e vencer? Nesse formato é mais difícil, né? Tá todo mundo percebendo aí, por mais que os brasileiros tenham, assim, se superado, passado da fase de grupos, alguns avançado até a semi, né, como é o caso do Fluminense, assim, é muito difícil a gente imaginar que algum brasileiro um dia vá ganhar esse negócio. Mas, assim, não custa sonhar. No que diz respeito à Copa Intercontinental ali do final do ano, eu acho que é extremamente possível. A gente está falando normalmente de 2 jogos, né? E depois, quando você chega na final contra um grande europeu, você tem um jogo único ali, em que, enfim, dependendo da tua estratégia, isso pode acontecer. Não dá para a gente decretar que nunca mais, né, um sul-americano ou um brasileiro vão conseguir esse feito. Ficou mais difícil. Nos últimos anos, a diferença está maior, a questão econômica, tudo que vocês já sabem. Agora, para essa Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians, como todos os outros, tem um tempo aí para se classificar. Até 2029, né, se ela for confirmada, né, eu acho que já é um sucesso essa competição e o Corinthians pode ser que volte lá. Até agora, aproveitamento de 100%. Bateu lá, pegou um europeu, venceu e ganhou o título. Então, assim,
o problema do Corinthians, aí a gente entra pro mercado da bola, né? A gente entra pro mercado da bola. Eu faço a escalação do Corinthians e o que me dá mais medo não é a frente, né? É lá atrás. É a linha de 4. Então, onde eu devo começar a me reforçar? Um lateral direito, um zagueiro. Mas eu não sou contra a prioridade do atacante. A questão é colocar o atacante aberto na esquerda na segunda linha de 4 e deixar o Memphis e o Yuri lá na frente. Se ele fizer isso, ok, tá tudo certo. Eu acho que aí temos uma evolução. Entendeu? Aí temos uma evolução. Mas eu não sei para onde vai esse atacante, porque não dá para mudar o esquema do time jogar. Não é? Não dá. Então Corinthians precisa, né? Precisa de um atacante, mas que ele jogue aberto na segunda linha. Nessa escalação que eu fiz, ele jogaria no lugar do Bidon. Entendeu? Aberto na esquerda. E lá na frente o Memphis e o Yuri. Agora, vou ser repetitivo. Igual o apóstolo Paulo escreveu nas cartas lá. Não vos canso de vos dizer as mesmas coisas. O grande problema do Corinthians não é a questão dos reforços. O grande problema do Corinthians é um elenco mimado, é um elenco desequilibrado, é um elenco envelhecido, é um elenco de jogadores que não querem jogar todos os jogos, é um elenco de jogadores que jogam uma partida muito bem e ficam 3 fora. É um problema de um elenco que joga uma partida muito boa e na seguinte estão todos morrendo. Esse é o problema do Corinthians hoje. Que aí, meu amigo, a gente vai para os reforços de novo. Toda avaliação que eu faço vai parar nos reforços. Porque ou você contrata pelo menos jogadores baratos, vai na Série B. Cara, qual o problema? Não é feio você contratar na Série B. Não é feio. Você pode achar alguém ali. Pô, o futebol sul-americano tá cheio de jogador bom e barato. O Garro é o maior exemplo de todos. É só saber contratar, velho. É só saber contratar. Eu fui pra Argentina quando o Garro foi contratado. Aí eu fui comprar camisa com um velhinho lá, um senhor. Ele era ex-jogador do News Old Boys. Se você for ali no centro ali de Buenos Aires, né, perto da Florida, você vai dar uma caminhada ali, é claro, vai ser difícil de achar, tem que ter um nome. Tem uma loja ali que vende camisas antigas de times da Argentina. Cara, várias, assim, você fica maluco, né? Eu comprei uma da Argentina da Copa de 86 lá. O senhorzinho que tava lá falou, nossa, eu gosto de ver o Tadieres jogar só por causa do Garro. Cara, os argentinos sabem jogadores que estão no Tadieres, nos times mais, podemos dizer assim, de menos expressão, né? Na Argentina, o Argentino Júnior da vida, apesar que revelou grandes jogadores, uns times de menos expressão, né, na Argentina, eles sabem que tem jogadores bons lá. No Uruguai, entendeu? É você ir lá e contratar primeiro, né? A gente teve a chance de contratar lá atrás grandes jogadores como Dybala, como Suárez, não contratamos, digo lá atrás, bem lá atrás. Então dá para você se reforçar, tá? Só que a gente erra muito no mercado, porque a gente quer ser igual a todo mundo no mercado, só que a gente não é todo mundo. Mamãe já dizia isso, você não é igual, você não é todo mundo, entendeu? Tem que falar isso pro Corinthians, você não é todo mundo, você é o Corinthians. Ah, o Atlético Mineiro quer o Biel, eu também quero. Que se lasque o Biel, entendeu? O Biel, meu irmão, uma carinha de Matheus Vital da vida. Cara, a chance de dar errado é grande. Ah, mas ele pode dar certo em outro clube. Em outro clube, no Corinthians é diferente. Aliás, não deu certo em lugar nenhum. Nem no Bahia ele foi titular absoluto. Não deu certo no Fluminense. Não deu certo no Grêmio. Se tivesse dado certo no Fluminense, teria sido vendido para a Europa.
Salve, fiel corintiana. Yuri Alberto completa 3 anos de Corinthians, né? Entre muitos altos e baixos aí, é um nome que se saísse hoje faria falta, né? O Timão segue aí se contratar, segue aí carente no elenco, e isso faz com que o Yuri Alberto acabe tendo aí uma importância não saudável para a gente, né? Porque uma coisa seria ele ser importante por se destacar entre muitos, outra é ele ser importante porque não tem outras opções aí fortes para poder jogar no lugar dele, né? Mas enfim, que venham mais anos aí, que venham mais títulos e vai Corinthians.